Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa cheia de emoções, reviravoltas e lições sobre o amor verdadeiro. Uma história que vai fazer você refletir sobre o que realmente importa, o coração ou a aparência. Preparem-se, porque essa história vai te prender até o último segundo. Arthur De Luca era um homem admirado por todos. Jovem, elegante, dono de um império que parecia crescer a cada dia. As revistas falavam sobre ele como o herdeiro perfeito, bonito, inteligente e milionário. Mas o que ninguém sabia é que por trás do olhar sereno e do terno impecável existia um homem cansado. Cansado de ser visto como um prêmio. Desde cedo, Arthur aprendeu a desconfiar das pessoas. Cresceu cercado de bajulações, sorrisos falsos e promessas interesseiras. Ninguém se aproximava dele por quem ele era, apenas pelo que ele tinha. Seu pai, Augusto De Luca, era um homem de negócios implacável, orgulhoso e exigente. O império da família estava firme e poderoso, com investimentos por toda a cidade. A fortuna dos De Luca crescia sem parar. Augusto queria ver o filho no comando, mas queria algo mais, uma união que fortalecesse ainda mais o nome da família. Arthur, meu filho, disse ele certa manhã com a voz firme e autoritária. Chegou a hora de você se casar. Arthur levantou os olhos, surpreso. Casar? Sim, com Isadora Mancini, respondeu o pai. É o casamento perfeito, ela é linda, sofisticada, filha de uma família influente. A sociedade vai aplaudir de pé. Arthur ficou em silêncio. Isadora era de fato bonita, alta, elegante, sempre vestida com roupas caras e um perfume que deixava um rastro de luxo por onde passava. Eles se conheciam há alguns meses. Ela era charmosa, falava bem, sabia impressionar. Mas algo nele dizia que havia uma máscara ali. Ele nunca viu amor nos olhos dela. Só cálculo. O que ele não sabia, ainda, era que a família Mancini estava afundando em dívidas. O pai de Isadora, um banqueiro conhecido pela ostentação, vinha escondendo os números verdadeiros há anos. Os investimentos deram errado. Os gastos descontrolados da esposa e da filha haviam sugado as reservas. Mas ninguém podia saber. O plano era simples. Isadora precisava se casar com Arthur De Luca. Era a única forma de salvar o nome da família e manter o luxo que conheciam. E Isadora sabia disso. Ela não o amava. Amava o poder, o conforto e a vida que ele representava. Arthur, porém, não era tolo. Aos poucos, começou a perceber os sinais. O jeito como ela falava mais sobre viagens e joias do que sobre sentimentos. O brilho nos olhos quando ele mencionava o nome da empresa. A impaciência toda vez que ele tentava ter uma conversa simples. Certa noite, em um jantar de gala, ele entendeu tudo. Isadora falava com um grupo de amigas, rindo alto, quando uma delas comentou sobre uma crise em uma das empresas concorrentes. Credo, eu não saberia viver sem luxo, disse Isadora com desdém. Não sei como tem gente que se contenta com pouco. Arthur ouviu. Ficou calado. Mas dentro dele algo mudou. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, olhou-se no espelho e viu um homem preso em um papel que não era seu. Ele queria saber quem ainda era capaz de amar sem interesse. Quem olharia para ele e veria o homem, não o milionário. E foi assim que nasceu a ideia mais louca e mais libertadora de sua vida. Arthur decidiu desaparecer por um tempo. Criou um disfarce simples, roupas gastas, cabelo despenteado, um boné para esconder o rosto e um novo nome, Lucas. Durante uma reunião na empresa, ouviu os administradores comentando sobre uma nova obra nos arredores de uma propriedade antiga, uma casa de campo dos próprios Mancini. Era perfeita. Lá ninguém o reconheceria.
e se alguém o visse, apenas enxergaria um jardineiro comum. 2 dias depois, Arthur já estava lá. O cheiro de flores e o canto dos pássaros o receberam. A mansão era enorme, mas o jardim abandonado. As roseiras estavam secas e o gramado sem cor. Ele pegou as ferramentas e começou o trabalho. A cada corte, sentia o peso da vida anterior ficando para trás. Pela primeira vez, respirava liberdade. Foi então que ela apareceu. Helena. Cabelos presos de qualquer jeito, um avental amarrado na cintura e as mãos cobertas de farinha e terra. Ela era a cozinheira da casa, mas também cuidava das flores nos fundos. "Você é o novo jardineiro, não é?" perguntou sorrindo, enquanto segurava uma cesta com ervas frescas. "Sou sim, Lucas", respondeu ele, tentando parecer natural. Ela se aproximou. Os olhos dela eram calmos, mas curiosos. "Eu sou a Helena. Se precisar de ajuda com as plantas, pode me chamar. Cuido delas quando sobra tempo." Arthur sorriu. "Gosta de flores?" "Gosto." Ela olhou em volta. "Flores são sinceras. Elas mostram quando estão bem e quando estão morrendo. Diferente das pessoas." A frase ficou ecoando na mente dele. Nos dias seguintes, Arthur trabalhou duro. Ajudava no jardim, cortava galhos, limpava folhas e, entre um intervalo e outro, via Helena pela janela da cozinha. Sempre cantando, sempre sorrindo. Ela tinha algo que ele nunca viu em Isadora: paz. Helena vivia de forma simples, mas havia uma beleza natural em tudo o que fazia. Quando cozinhava, colocava amor em cada gesto. Quando regava as plantas, falava com elas como se fossem velhas amigas. Aos poucos começaram a conversar. Ela o ensinou a plantar alecrim, a diferenciar o cheiro das ervas, a esperar o tempo certo de cada semente. E ele ouvia, encantado. "As plantas são como a vida", disse ela um dia. "Se a gente tenta apressar o que não está pronto, acaba estragando tudo." Arthur olhou para ela e sentiu o coração bater diferente. Enquanto isso, na cidade, Isadora estava furiosa. Arthur havia se afastado sem explicação e as contas da família só cresciam. A mãe dela pressionava: "Você precisa se casar logo. Se perder esse homem, estaremos arruinadas." Mas Isadora não sabia que, enquanto ela se preocupava com colares e festas, Arthur encontrava na terra, nas flores e no sorriso de uma cozinheira algo que o dinheiro jamais poderia comprar. E era só o começo, porque o destino ainda guardava uma reviravolta que mudaria tudo. Os dias passavam devagar na casa dos Mancini, mas para Arthur, cada minuto ao lado de Helena era um mergulho em um mundo novo. Ele, que sempre viveu cercado por luxo e aparências, agora se via encantado por pequenas coisas. O cheiro de pão assando, o som do vento entre as folhas, o riso simples de uma mulher de avental e mãos suaves. Helena tinha o dom de transformar o comum em especial. Quando cozinhava, fazia tudo com tanto amor que até o silêncio da cozinha parecia ganhar vida. Arthur observava. A cada gesto dela, a cada palavra, sentia o coração aquecer de um jeito que nunca tinha sentido antes. Às vezes, ela o chamava para ajudá-la a colher ervas ou plantar novas flores. Ele não sabia quase nada sobre jardinagem, mas aprendia rápido, mais por querer passar tempo com ela do que por interesse nas plantas. Certa tarde, o sol caía dourado sobre o jardim. Helena limpava as mãos no avental e Arthur, com uma rosa nas mãos, se aproximou. "Essa flor", ele começou com um sorriso leve, "é a mais bonita que já vi." Ela riu, achando graça. "É só uma rosa, Lucas. Talvez para você", disse ele, "mas depende de quem está olhando." Ela desviou o olhar, corando. Arthur ficou ali por alguns segundos, apenas observando. Pela primeira vez em muito tempo, se sentia em paz. Mas longe dali, na cidade, Isadora Mancini estava furiosa.
Arthur não atendia ligações, não respondia mensagens, não aparecia nos eventos. E o pior, os bancos começaram a pressionar o pai dela. Dívidas. A falência se aproximava. Isadora, você precisa trazê-lo de volta, dizia o pai desesperado. Esse casamento é a nossa salvação. Ela apertou o celular nas mãos e prometeu: eu vou trazê-lo, custe o que custar. De volta à casa de campo, Arthur, ou melhor, Lucas, começava a esquecer quem era. O homem de terno e reuniões dava lugar ao jardineiro de botas sujas, com terra nas mãos e coração leve. Mas o disfarce começava a pesar. Ele queria contar a verdade para Helena. Queria dizer quem realmente era. Mas tinha medo de perdê-la. Uma noite, a chuva caiu forte. O barulho dos trovões acordou a casa inteira. Arthur correu para o jardim, preocupado com as plantas que tinham acabado de florescer. Quando chegou lá, viu Helena tentando proteger as mudas com uma lona. "E você é louca de sair assim!" ele gritou, correndo até ela. Ela riu, molhada da cabeça aos pés. "As flores não podem se defender sozinhas. Alguém tem que cuidar delas." Eles se olharam, ofegantes. Por um instante, o tempo parou. A chuva caía entre eles, e Arthur sentiu que nunca tinha visto nada tão bonito. Sem pensar, ele se aproximou. Os rostos quase se tocaram, mas Helena desviou envergonhada. "Eu preciso voltar para dentro", disse, com o coração acelerado. Arthur ficou parado ali, com a água escorrendo pelo rosto e o peito cheio de algo que nem o dinheiro podia comprar. Nos dias seguintes, os dois ficaram mais próximos. Pequenos gestos, olhares longos, silêncios cheios de significado. Helena começou a perceber que aquele jardineiro era diferente. Falava com calma, escutava com atenção. Tinha um jeito gentil que a fazia esquecer os problemas da vida. Mas o segredo dele estava prestes a ser descoberto. Certa manhã, Isadora chegou de surpresa à casa de campo. A carruagem preta parou em frente ao portão. Ela desceu, usando óculos escuros e um vestido caro. O mordomo se apressou para recebê-la. Arthur congelou. "O que ela está fazendo aqui?" pensou, escondendo o rosto sob o boné. Isadora caminhou pela propriedade com o olhar afiado. Cumprimentou todos os empregados com desdém e perguntou pelo novo jardineiro. "Um homem muito reservado", respondeu Helena sorrindo, "mas muito trabalhador." Isadora apenas assentiu. Quando passou pelo jardim, seus olhos pousaram sobre Arthur. Ele virou o rosto, fingindo cortar uma roseira, mas ela o reconheceu imediatamente. O coração dela disparou. Por um instante, pensou que estava sonhando, mas era ele, Arthur De Luca, o homem que ela deveria se casar, vestido como um empregado. Ela esperou até o entardecer. Quando todos já dormiam, foi até o galpão onde ele dormia. "Arthur", sussurrou irritada. "O que você pensa que está fazendo aqui?" Ele se virou devagar. "Isadora, o que você está fazendo aqui?" "Eu que pergunto", ela respondeu furiosa. "Se o seu pai souber disso, vai ser um escândalo. Por que está fingindo ser um jardineiro?" Arthur respirou fundo. "Porque eu queria ver o mundo sem máscaras. Queria saber quem ainda ama de verdade." Ela riu, com desprezo. "Amor? Você enlouqueceu. As pessoas amam poder, não ilusões." Ele olhou firme. "É exatamente por isso que eu saí de lá." Isadora o encarou sem entender. "Você não pode estar sério, Arthur. Eu te procurei por semanas. Minha família..." Ela parou no meio da frase. Arthur notou o nervosismo. "Sua família o quê, Isadora?" Ela hesitou, mas logo recuperou o tom altivo. "Nada que te interesse." Ele sorriu de canto. "Então é verdade. Vocês estão falindo." O rosto dela empalideceu. "Como ousa me acusar?" "Eu não acuso, Isadora. Eu apenas finalmente entendi.
Você não quer um marido, quer um investimento. Ela o olhou com ódio. E essa cozinheira? Perguntou com veneno na voz. Vai me trocar por uma mulher que cheira a alho e terra? Arthur manteve o olhar firme. Ela é muito mais mulher do que você jamais será. As palavras foram como facas. Isadora o esbofeteou. Você vai se arrepender, Arthur. E saiu, furiosa, jurando vingança. No dia seguinte, a casa inteira ficou tensa. Helena percebeu que algo estava errado, mas Arthur não teve coragem de contar a verdade. Ainda não. Ele precisava proteger o que estavam construindo. Mas Isadora não deixaria barato, e o segredo dele estava prestes a explodir. Naquela mesma tarde, ela ligou para o pai. Papai, achei o nosso Salvador, disse com um sorriso frio. Mas ele não sabe que vai nos ajudar ainda. Enquanto isso, no jardim, Helena colhia lavandas. Arthur se aproximou devagar, observando-a em silêncio. A luz do fim da tarde dourava o rosto dela, e o vento suave balançava as flores. Ele pensou em tudo o que perderia se contasse a verdade, mas também em tudo o que perderia se continuasse mentindo. E naquele instante, ele soube. Não podia mais esconder quem era. Na manhã seguinte, decidiu contar. Chamou Helena para o jardim. Ela chegou sorrindo, sem imaginar o que estava por vir. Lucas, por que essa cara séria? Ele respirou fundo. Porque hoje você vai descobrir quem eu sou de verdade. Ela franziu o senho confusa. Como assim? Meu nome não é Lucas, disse ele com a voz firme. Meu nome é Arthur de Luca. O sorriso dela desapareceu. O silêncio foi pesado, quase doloroso. Você mentiu para mim? Perguntou ela, a voz embargada. Eu nunca quis te enganar. Só queria entender se o amor ainda existia. Helena deu um passo para trás, chocada. E achou que a melhor forma era mentindo para mim? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu confiei em você. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu precisava te conhecer de verdade, Helena. Eu precisava sentir algo real. E conseguiu, respondeu ela com raiva e dor. Conseguiu me fazer acreditar em algo que nunca existiu. Ela se virou e saiu correndo. Arthur ficou ali, parado, com o coração em pedaços. O vento soprou, espalhando as pétalas das flores pelo chão. O amor mais puro que ele já tinha encontrado estava escapando por entre os dedos. Mas o destino ainda não tinha terminado com eles. Helena não voltou para o trabalho no dia seguinte. Arthur esperou o dia inteiro no jardim, mas ela não apareceu. Perguntou aos funcionários, mas ninguém sabia de nada. Quando foi até o quarto dela, encontrou o avental dobrado sobre a cama. Em cima dele, um pequeno vaso com uma muda de lavanda e um bilhete. Flores só crescem onde há verdade. Obrigada por me ensinar a cuidar, mas eu não sei como florescer com mentiras. Arthur ficou ali, em silêncio. Aquela frase o destruiu por dentro. Ele havia perdido o único amor verdadeiro que já teve. Nos dias seguintes, voltou à vida de antes. Terno, reuniões, compromissos, manchetes, mas nada mais fazia sentido. O riso de Helena ainda ecoava em sua mente. O perfume das flores ainda o acompanhava, mesmo em meio ao cheiro frio de vidro e metal do escritório. Enquanto isso, Isadora não perdeu tempo. Depois da discussão na casa de campo, ela divulgou tudo à imprensa. Arthur de Luca se disfarça de jardineiro para brincar com os pobres. A manchete se espalhou em horas. Repórteres cercaram a empresa. As redes sociais explodiram. O nome dele virou motivo de escândalo. Isadora assistia às notícias sorrindo, acreditando que tinha vencido. Mas o que ela não esperava era o efeito contrário. Pela primeira vez, o público via Arthur não como um homem de terno, mas como alguém humano. Alguém que quis entender o mundo fora do luxo. A história tocou corações. E a imagem dele, em vez de cair, se tornou mais forte.
Mas nada disso importava para ele. Sem Helena, todo o sucesso era vazio. Certa noite, o pai de Arthur entrou em seu escritório. "Você fez o nome da família se tornar assunto", disse Augusto severo. Mas, de alguma forma, trouxe respeito de volta. Arthur não respondeu. "E a moça?", perguntou o pai, mais brando. "A tal cozinheira?" Arthur suspirou. "Foi embora." "Então vá atrás." Augusto deu um leve sorriso. Quando algo é de verdade, vale a pena lutar. Aquelas palavras, vindas de um homem que sempre viveu de orgulho e negócios, acenderam algo dentro dele. Arthur se levantou na mesma hora. Durante semanas, procurou por Helena, hospitais, escolas, pequenas padarias, qualquer lugar onde alguém pudesse tê-la visto. Nada. Até que um dia, ao visitar um orfanato patrocinado pela empresa, ouviu uma risada familiar. No jardim dos fundos, entre vasos de flores e crianças brincando, estava ela. De avental, os cabelos presos e o mesmo sorriso doce de antes. Regava plantas com o mesmo cuidado de sempre. Arthur ficou parado, observando. O tempo parecia não existir mais. Quando ela se virou, o olhar dele se encontrou. Por um instante, ninguém disse nada. O vento soprou e o cheiro de lavanda preencheu o ar. "Lucas", ela murmurou hesitante. "Arthur", ele corrigiu, com um sorriso triste. "Mas ainda sou o mesmo homem." Ela baixou os olhos. "Por que veio aqui?" "Para te pedir perdão." A voz dele tremia. "Eu errei, Helena. Eu achei que precisava me esconder para ser amado, mas o que eu precisava era ser verdadeiro." Ela o observou em silêncio. "Eu nunca quis te magoar", continuou ele. "Eu só queria sentir algo real. E encontrei. Foi você quem me ensinou o que é amor de verdade." Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Arthur se aproximou devagar, com o coração nas mãos. "Eu sei que não mereço, mas queria tentar de novo." Ela respirou fundo. Você me fez acreditar e depois me quebrou, Arthur. Eu levei tempo para entender, mas as flores que plantei não morreram, só precisavam de sol." Ele deu um passo à frente. "E agora? Ainda existe espaço para mim nesse jardim?" Helena sorriu, com os olhos marejados. "Se você prometer cuidar sem mentir, sempre existirá." Arthur segurou as mãos dela, devagar, como quem segura algo precioso. O toque foi leve, mas cheio de significado. O sol começava a se pôr, dourando o céu. As crianças corriam, rindo. E ali, no meio do jardim, cercados por flores e memórias, eles se abraçaram. Nenhuma palavra a mais foi dita. Só o som do vento, suave, carregando o perfume de lavanda. O mesmo perfume do bilhete que o fez chorar. Alguns meses depois, a história tomou outro rumo. Arthur oficializou o projeto social que Helena coordenava, transformando o orfanato em uma fundação que ajudava mulheres e crianças. Isadora, por outro lado, viu sua família falir de vez. As dívidas vieram à tona e o nome Mancini desapareceu das colunas sociais. E quanto a Arthur e Helena? Eles voltaram à casa de campo, agora renovada. Ela cuidava do jardim e ele dos negócios. Viviam simples, rindo das pequenas coisas. Porque, afinal, o amor não precisa de luxo, precisa de verdade. E todas as tardes, quando o sol descia, Helena plantava uma nova flor. Para cada mentira que um dia feriu o mundo, ela dizia sorrindo, uma verdade precisa florescer. Arthur, observando, sorria em silêncio. Ele sabia que no fim foi ali, entre terra, flores e um coração puro, que ele finalmente encontrou tudo o que o dinheiro jamais pôde comprar. E assim, queridos ouvintes, termina a nossa história de hoje. Uma história sobre aparências, perdão e amor verdadeiro. Uma lembrança de que o que realmente tem valor não se compra, se cultiva. E você, que ouviu até aqui, acredita que o amor ainda pode florescer mesmo depois da mentira? Conte para mim nos comentários. Se essa história tocou seu coração,
Deixe o seu like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima história, porque o amor sempre encontra um jeito.